Boa noite. Nesse ano de 2014, que já está aí na reta final, nós, espíritas do mundo inteiro, comemoramos os 150 anos do Evangelho segundo o Espiritismo, um dos 5 livros que compõem as obras básicas da nossa doutrina. Escrito por Allan Kardec, sob a orientação de espíritos comprometidos com a causa do Cristo, no dizer de André Luiz, ele não é um livro comum, mas um verdadeiro código de princípios morais, adaptável a todas as pátrias, a todas as crenças, raças, a todas as criaturas, em todos os tempos. E isso é mais do que suficiente para explicar por que, 1 século e meio depois do lançamento, a obra continua universalmente atual. Nela, de cada ensinamento do Cristo, pedagogicamente, o codificador extrai consequências morais e práticas que trazem o Evangelho para o nosso dia a dia. E a exemplo de Jesus, que reunia os amigos, discípulos e seguidores na casa de Simão Pedro, e com eles falava do reino dos céus. A doutrina espírita, trazendo Jesus de volta em toda a sua plenitude, nos orienta à prática do Evangelho no lar. E todos nós, espíritas e simpatizantes, sabemos o quanto isso é importante, até porque essa prática é recomendada constantemente em todas as casas espíritas. Mas, como entre saber e praticar, entre ter noção e vivenciar, às vezes a distância é longa, mesmo nos lares espíritas, o culto do Evangelho no lar sofre intermitências. E é por isso que no ano em que se comemora o Sesc Centenário dessa obra, que é uma das mais queridas e populares de toda a codificação, não se pode perder nenhuma oportunidade de enfatizar ainda uma vez a necessidade de trazermos para a intimidade do nosso lar e daqueles que convivem conosco o conforto e o esclarecimento do Evangelho de Jesus à luz dessa doutrina querida que nós abraçamos. Ainda mais nos nossos tempos, onde as coisas acontecem tão rapidamente que a gente gasta uma energia enorme tentando assimilar tanta informação. E isso acaba gerando dentro de nós necessidades materiais completamente ilusórias e todo tipo de ansiedade. E apesar do conforto relativo, da saúde relativa e de todo o conforto que nos traz o avanço tecnológico e científico e todos os benefícios que eles nos proporcionam, apesar disso, muitas vezes nós nos sentimos extremamente insatisfeitos com tudo, insatisfeitos com o que temos, com o que somos, e reclamamos do emprego ou da falta dele, do clima do governo, do cônjuge, transformando o nosso próprio mundo interior, tornando ele confuso, irritadiço e, obviamente, cheio de frustrações. Mas quando a prece é realizada no seio do grupo familiar e associada ao estudo evangélico, ampliando a nossa visão e nos despertando para outros interesses que não os do ter, ela se transforma em verdadeira medicina preventiva do nosso equilíbrio físico, psíquico e espiritual. Outro aspecto importantíssimo do Evangelho no lar é a própria oportunidade da reunião da família num clima de colaboração, de respeito, numa época em que aqueles que vivem sob o mesmo teto muitas vezes passam dias sem sequer se encontrarem dentro de casa. Essas reuniões, então, além de reaproximarem a família,
funcionam como estímulo, como verdadeiros convites para que outras questões sejam também discutidas em conjunto, sempre no mesmo clima harmonioso. Porque embora muitas vezes o quadro, o retrato da nossa família nos pareça bem desanimador, quando nos aproximamos dos ensinamentos de Jesus com o respaldo da lógica da reencarnação, nós encontramos explicações claras, explicações racionais para as dificuldades que existem dentro do nosso lar. E entendemos que, apesar de tudo, a nossa família é sim a melhor. Entendemos que ela é perfeita para nós, que nós não estamos inseridos naquele núcleo por mero acaso e muito menos por engano de Deus. Ao contrário, se estamos ali, é pela misericórdia divina. Aqueles familiares que de alguma forma nos inspiram uma certa animosidade, aqueles que mais nos solicitam e nos fazem sofrer, são exatamente os que nos trazem o aprendizado mais precioso. E se estamos juntos, é porque os benfeitores espirituais confiaram na nossa capacidade de amar. Porque a maior parte de nós aqui rogou a bênção da presença daqueles que nos cercam em casa. E se nós não estávamos em condição de fazer isso, essa tarefa foi delegada a equipes espirituais especializadas, o que nos dá a certeza de que a eleição das pessoas que compõem a nossa família foi feita dentro dos mais rigorosos critérios de justiça e de amor. E tanto é assim que nenhuma família é composta só de desafetos. O lar também é o nosso ponto de encontro com os seres que nós amamos. E ele sempre vai ser fonte de felicidade e degrau de evolução, se entre os membros da família brilhar, se ali resplandecer a luz dos princípios espirituais superiores. Porque a nossa casa, ela é o prédio, é aquela edificação construída com recursos materiais. Mas o nosso lar é a dedicação, o zelo, o respeito entre aqueles que convivem sob o mesmo teto. É a edificação afetiva de espíritos unidos por vínculos que, pela misericórdia divina, não trazemos despertos na consciência. E por mais que nós realizemos grandes conquistas enormes fora do lar, poucas delas serão duradouras, poucas delas serão reais, se dentro dele não existir compreensão, não existir apoio mútuo. Mas quando falta esse entendimento, a família corre o sério risco de se transformar num grupo de pessoas que se agridem, que se maltratam e que agravam ainda mais as próprias fragilidades. E muitas vezes ela acaba até se desagregando quando mais deveria se estruturar. E basta uma reunião semanal com a presença dos integrantes da família, onde são estudados os ensinos de Jesus com base no Evangelho segundo o Espiritismo. Essa é a prática do Evangelho no lar, que através da prece e do estudo dos princípios cristãos favorece a elevação dos pensamentos e da vibração do ambiente, para que em família possamos nos colocar em condição de alcançarmos o amparo, de alcançarmos o auxílio do alto para os nossos problemas, para as nossas necessidades, e juntos substituirmos equívocos e perturbações por valores como paciência, perdão, gratidão, trabalhando assim, aos poucos, na renovação de nós mesmos, dos que convivem conosco
e, por extensão, na renovação de toda a humanidade. Durante as reuniões, os espíritos que têm laços de amor com o nosso grupo familiar nos trazem boas intuições, boas energias, fazem toda a higienização energética do ambiente e ainda procuram esclarecer e auxiliar os obsessores ligados a qualquer um de nós e também os espíritos em perturbação que por algum motivo estejam por ali, conduzindo esses irmãos na primeira oportunidade para lugares de refazimento e de aprendizado nas esferas espirituais mais adequadas. Dizem os benfeitores que quando a família se une em oração no mesmo ideal do bem, das suas mentes se desprendem ondas harmoniosas que transformam todo o lar num verdadeiro celeiro de luz e de bênçãos. E as nossas vibrações durante o Evangelho, acrescidas ainda das emanações de amor, de paz e de esperança trazidas pelos trabalhadores do bem, elas transcendem os limites físicos da nossa casa, do nosso lar, e vão beneficiar todo o entorno. E ainda são recolhidas e levadas pelo plano espiritual superior para onde elas sejam necessárias e possam ser aproveitadas. Além disso, a obra, o Evangelho segundo o Espiritismo, ela conserva a característica que Jesus sempre imprimiu à sua mensagem: a de cada um poder assimilar de acordo com o seu próprio nível evolutivo. É como se o Evangelho fosse um imenso rio de águas tranquilas, onde a qualquer momento nós podemos adentrar e retirar dessa água para nos dessedentarmos de acordo com a nossa vontade e com a nossa necessidade. Então, quem entrar nesse rio carregando um balde, é isso que vai trazer de volta. Quem for com um copo, vai retornar trazendo um copo de água pura. Mas, apesar da imensidão do rio, aquele que procurá-lo levando consigo somente um pires, e descuidado ainda deixar esse pires virado para baixo, não vai conseguir trazer mais do que algumas gotas desse líquido precioso. E é assim que cada vez que recorremos a esse verdadeiro manancial de amor e de esperança, ou seja, é assim que a cada leitura do Evangelho, a nossa interpretação vai se adaptar exatamente, perfeitamente ao momento em que nós estamos vivendo. Também o culto do Evangelho no lar, embora não substitua, mas também é importante como complemento, como continuidade do nosso tratamento na casa espírita. Porque aqui, como dizia o Eduardo, desde o momento em que nós adentramos a porta, e muito especialmente no momento do passe, nós recebemos essas energias sutis, maravilhosas, que são absorvidas pelo nosso perispírito e transferidas para o nosso corpo físico, de acordo com a nossa receptividade. Mas o tratamento espiritual não se limita, ou pode não se limitar, às nossas visitas ao centro, dependendo do caso. Os médicos e os instrutores espirituais continuam esse tratamento na nossa casa. E normalmente eles fazem isso durante o nosso sono físico. Mas para que seja assim, é necessário que eles encontrem ali um ambiente propício, um ambiente saudável, obtido pela elevação vibratória produzida pelas preces e pelo esforço na prática do bem. E é até por isso que muitos frequentadores, alguns frequentadores da casa conseguem alcançar a cura, ou pelo menos um grande alívio dos seus males, enquanto outros reclamam que o tratamento não deu certo. E algumas vezes até chegam a atribuir aos médiuns e ao centro o fato de não obterem o êxito desejado, mas sem levar absolutamente em conta que, tirando o fato de virem ao centro e tomarem o passe, de resto,
continuaram exatamente como sempre foram, ou seja, com o mesmo padrão de pensamentos e de atitudes, persistindo nas críticas, principalmente aos familiares, nas reclamações, nos xingamentos, nos pensamentos negativos, no não reconhecimento de tantas benesses que nós recebemos todos os dias e ao longo de cada dia. E isso tudo, claro, acaba se refletindo negativamente na própria pessoa, porque acaba dissipando essas energias do passe, além de dificultar enormemente o trabalho dos benfeitores espirituais. E outras vezes, nós não conseguimos alcançar aquilo que nós buscamos na casa espírita, simplesmente porque no íntimo nós não nos julgamos merecedores disso. E quando se parte desse princípio, não tem jeito, nada acontece. Quando nós não reconhecemos a nossa filiação divina e o que isso significa, nós mesmos nos sabotamos. É como se de alguma forma nós repelíssemos todo o bem que poderíamos alcançar. Mas também é comum, aliás bastante comum, nós ouvimos relatos de pessoas que pelos mais diversos motivos não conseguem reunir a família para o Evangelho no lar. E se esse for o nosso caso, façamos sozinhos, respeitando sempre a disciplina do dia e do horário. E como nós sabemos que nós só vamos estar mesmo fisicamente, as preces de abertura e de encerramento, a leitura do Evangelho e os comentários devem ser feitos em tom de voz normal, em tom audível, para permitir a participação daqueles espíritos que estão presentes, mas que não conseguem acompanhar a nossa leitura mental e nem captar os nossos pensamentos. E nos nossos evangelhos, jamais peçamos a esses irmãos, a esses espíritos, que se retirem ou que sejam retirados do nosso recinto. Muito pelo contrário. Conscientes de que eles estão entre nós, nós devemos convidá-los para que juntos possamos nos evangelizar e nos melhorar através dos ensinos do Cristo. E aí, os que não forem lá muito simpáticos a essa ideia, naturalmente vão se afastar, porque não vai mais existir sintonia. Mas os que ficarem serão nossos companheiros de aprendizado e se tornarão nossos amigos, porque terão encontrado na nossa casa, junto a nós e aos nossos familiares, aquilo que de alguma forma, ainda que de forma equivocada, eles estavam procurando. A regularidade das nossas reuniões vai permitir que os mentores tragam exclusivamente para o nosso Evangelho outros espíritos como nós, espíritos que necessitam urgentemente aprender para modificarem as suas tendências para melhor. Porque, citando ainda uma vez André Luiz, ele diz que quando no lar são erguidas paredes espirituais pela prece, pelo amor, pela ligação com Deus e com Jesus, naquele ambiente só entram espíritos autorizados. E mesmo assim, se aqueles que guardam o lar abrirem a porta, realizar o Evangelho no lar é um compromisso que nós assumimos perante nós mesmos, perante os que convivem conosco e perante os benfeitores espirituais. Então, assiduidade e pontualidade são quesitos importantíssimos. Uma vez estabelecidos o dia e o horário, de acordo com a nossa conveniência mesmo, eles devem ser respeitados. E quanto aos familiares que se recusam a aceitar o nosso convite para a prece e o diálogo sobre os ensinos de Jesus, à luz do Espiritismo, lembremos que o Evangelho não se impõe, porque acima de tudo, ele é amor, e amor também é respeito. A participação de
cada um dentro da nossa casa é importante sim, mas ela precisa ser espontânea. E não existe argumento melhor, não existe argumento mais eficaz para motivar aqueles que ainda não queiram participar do que a mudança de atitude, a mudança de comportamento, de postura daqueles que participam. E lembrando ainda da importância de nós, adultos, incentivarmos a participação das crianças nas reuniões. Porque é só oferecendo a elas, as nossas crianças, lares, ambientes, na medida do possível, equilibrados e com costumes pautados no Evangelho, que nós estamos realmente oferecendo as condições para que elas se tornem adultos respeitadores dos direitos do próximo e um dia possam também formar o seu próprio lar, baseado na disciplina, na caridade e no amor. E como nenhuma construção sólida, nós também sabemos disso, nenhuma construção sólida se faz do dia para a noite. Com relação ao Evangelho, nós também não devemos esperar por resultados imediatos, não. Porque não existem milagres. Tudo é questão de empenho, de crer e de realizar. A mudança do padrão vibratório do nosso lar vai acontecer, sim, mas aos poucos e de acordo com o nível de seriedade e de comprometimento do grupo. E é tamanha a importância da prática do Evangelho no lar que os espíritos ditos inferiores, aqueles na verdade menos esclarecidos, de forma muito especial procuram impedir que ele se expanda, que ele se realize e principalmente se expanda. Daí a necessidade de disciplina, perseverança e fé por parte de todo o grupo, ressaltando que nós, que estamos aqui presentes, temos agora a responsabilidade maior. Outra prática adotada e recomendada largamente pela doutrina espírita é a fluidificação da água pelos benfeitores espirituais durante a realização do Evangelho. Uma prática séria, baseada no amor e com fundamento científico. Porque a água é um excelente condutor de energia eletromagnética e por isso ela absorve com muita facilidade os fluidos que são projetados ali pelos espíritos do bem, que projetam esses fluidos pela ação do pensamento impulsionado, acionado pela vontade de nos favorecer, de nos beneficiar. E essa água então, ao ser ingerida, transfere todos esses fluidos benfazejos, regeneradores, curadores, transfere tudo isso para o nosso organismo, irradiando energia para todas as células do nosso corpo. Mas é importante lembrarmos que apesar dos recursos maravilhosos e sempre à nossa disposição da água fluidificada, do passe, da prece, nós não devemos nos iludir. É somente através da reformulação interior que nós vamos alcançar a cura definitiva e a paz verdadeira. Mas a essa altura, eu penso que alguém pode ou poderia muito bem estar pensando que apesar de 150 anos de Evangelho segundo o Espiritismo, as guerras, continuamos terminando vidas em vários pontos do planeta e cada vez até com mais tecnologia. Os preconceitos ainda encontram guarida na intimidade dos seres humanos. E a cada dia parece que cresce na humanidade a sede de poder e de prazer sem controle e a qualquer preço. E aí a pergunta: onde o resultado do Evangelho? Será que 150 anos depois o Evangelho segundo o Espiritismo não conseguiu melhorar em nada os seres humanos? E diante desse questionamento, nós poderíamos relembrar que nós, os seres inteligentes da criação,
Somos dotados de algo que nos distingue de todos os outros seres da natureza. Algo que é ao mesmo tempo um legado e uma conquista. Uma conquista daquele princípio inteligente que por milhares de anos lentamente foi evoluindo através de longos estágios pelos reinos inferiores da criação, reino mineral, vegetal, reino animal, até conquistar a sua individualidade e só então adentrar o reino hominal, já na condição de espírito, dotado de razão e livre-arbítrio. É pelo uso do livre-arbítrio que muitos espíritos semeiam a destruição e a dor, principalmente a si próprios. Mas também é através dele que tantos outros optaram e optam a cada dia pelo bem. E os trabalhadores de Jesus persistem incansáveis, porque a mensagem da Boa Nova continua chegando à humanidade das mais diferentes formas e a todo instante, mas a consciência de cada um só está receptiva de acordo com seu nível de despertamento espiritual. E esse despertar de consciência, que é a implantação do Evangelho do Cristo no coração dos homens, está acontecendo sim, mas sem alarde e gradativamente. E o Evangelho segundo o Espiritismo não é o Evangelho dos espíritas e nem o Evangelho dos espíritos, mas o Evangelho de Jesus. O Novo Testamento, na sua parte incontroversa, a moral cristã. Nessa obra maravilhosa, que veio a lume em abril de 1864, os emissários de Jesus nos transmitem alegria, nos transmitem esperança em plena imortalidade, ensinando que se a felicidade plena ainda não é desse mundo, a felicidade relativa pode começar aqui mesmo e agora. Só depende de nós. Que a dor, muito longe de ser castigo de Deus, é só um mecanismo das leis naturais acionado por nós mesmos, porque essas leis são tão perfeitas quanto perfeito é o nosso Pai Celestial. Que a nossa fé, esclarecida pela razão, transporta todas as montanhas de dificuldade, de ignorância, de preconceitos que surjam à nossa frente. Que na casa do Pai existem muitas moradas, mas para alcançá-las é necessário nascermos de novo. E embora alguns estudiosos insistam em afirmar que a doutrina espírita tem caráter puramente filosófico-científico, Chico Xavier, de uma forma linda, disse que a filosofia, embora nos ajude e muito a clarear o pensamento, não consola a dor de um filho morto. E que a ciência, apesar de nos ajudar a viver mais e melhor, ainda não conseguiu extirpar o ódio do coração humano. E se observarmos bem, na questão 625 do Livro dos Espíritos, qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? A resposta: Jesus. Já estabelecia o elo, o vínculo entre a doutrina espírita e o estudo do Cristo. Para nós, espíritas, Jesus foi, é e vai ser sempre a síntese da ciência, da filosofia e da religião no sentido da nossa religação com o Pai. E a doutrina dos espíritos, sem Jesus, poderia até alcançar as mais altas expressões acadêmicas, mas sem dúvida nenhuma estaria predestinada ao esquecimento. De todos os livros da codificação, é no Evangelho segundo o Espiritismo que sentimos Jesus mais perto de nós. Ao abri-lo, é como se tivéssemos o Mestre ao nosso lado,
nos consolando, esclarecendo e nos incentivando ao trabalho em favor do próximo como o único caminho para chegarmos a Deus. Quantas famílias reerguidas, reunidas, transformadas no mundo inteiro ao longo desses 150 anos. E não é por outra razão que Joana de Ângeles vem dizer: dedica uma das 7 noites da semana ao culto do Evangelho no lar. Prepara a mesa, abre o Evangelho, enlaça a família e ora. Jesus virá em visita. Distende da tua casa a luz do Evangelho para o mundo atormentado. Mas eu concluo com Emmanuel, que nos convida a fazermos a palavra de Jesus ressoar hoje no nosso santuário familiar, da mesma forma que um dia ela soou na casa humilde de Simão e às margens do lago de Genezaré. E quem sabe, estudando a palavra divina nos 4 evangelhos que compõem o Novo Testamento e nos esforçando para absorvê-la na sua essência, aliando intelecto e coração, razão e emoção, quem sabe assim nos tornemos nós o 5º deles, o 5º evangelho, inacabado, mas vivo e atuante pelo exemplo. Que essa possa ser uma das metas a ser perseguida com seriedade, com persistência, com amorosidade por todos nós no ano novo que vem por aí. Que Jesus nos abençoe e muito obrigada.